E aí, galera, beleza? Vado Silva do Marapé na área, tamo junto. Mais um vídeo aí do nosso canal do VS do Marapé. Deixe seu like, inscreva-se no canal e aperte o sininho de notificação. Bora lá atualizar o time lá, o esboço. Só que não, né? Eu vou fazer vou mostrar para vocês aqui o nosso outro time do canal. Aquele time do vídeo passado. Não mudou nada, continua a mesma coisa, tá bom? Qualquer coisinha eu atualizo lá no Instagram, lá, tá bom? Beleza? Então vamos aqui no nosso time do canal, tá? Beleza? Vamos lá. Ó, é o seguinte, coisa rápida aqui. Já colocamos aqui novamente, né? Os confrontos que tá em azulzinho aqui, que joga a Libertadores, e lá embaixo lá o Fluminense, parece que vai com o time reserva, joga a Copa Sul-Americana, tá bom? Beleza? Então, parece que o Palmeiras e o Flamengo não vai poupar aí, não. Acho que o Internacional vai, tá? Que mais aqui que poderia? O Atlético Mineiro parece que vai poupar. Palmeiras eu não sei, tá ok? Mas o jogo aqui é na quinta-feira só do Palmeiras lá na Libertadores, beleza? Então, vamos lá. No gol aqui eu coloquei o Rafael, tá? Nesse time. No outro time eu coloquei o Volpi, tá? Que seriam ótimas opções. O Rafael aí, ele não tem uma média muito boa, tá? 2,70, mas ele tem 52 defesas, tá? E o Vitória, que veio um pouquinho desfalcado aí, com muitos jogadores aí, né? Ele cede para goleiro, tá? Então por isso que eu coloquei o Rafael aqui. O Volpi também é uma ótima opção, ele tem uma média de 4,70. O Sport também cede para goleiro, tá? Tem 48 defesas, tá? Beleza? Vamos lá aqui. Quem mais? Outra opção. Temos aqui o Rossi, né? Que ele tem uma média de 6,40 jogando dentro de casa, 36 defesas no campeonato. Cássio, né? Outra opção boa, tem uma média de 5,40, tá? 52 defesas. E o Everton, por último aí, 4,70 jogando dentro de casa. Dentro de casa tem 30 defesas no campeonato. Beleza? Então é o top 5 aí. Vamos aqui agora falar das laterais. Laterais colocamos o William e o Marlon. Coloquei o William aqui nesse time porque o Santos, normalmente o Barreal e o Neymar joga mais, e até o Guilherme, se entrar, joga para o lado esquerdo. Então vai bater de frente com o William aí, tá bom? Do lado direito do Cruzeiro, que é o William. Por isso que eu coloquei o William nesse time. O outro time eu tinha colocado quem? O Kaique Bruno, tá bom? E coloquei o Marlon, porque também o Sport cede para lateral, tá? Cede bastante para lateral. Por isso que eu coloquei aí o Marlon. Outra opção boa, então eu falei o Kaique, né? Ele tem uma média de 6,70, 44 desarmes. O William tem uma média de 9 pontos jogando dentro de casa, 35 desarmes. O Marlon tem uma média de 5,40 com 20 desarmes, tá? Outra opção boa aí é o Piquerez, ótima opção. Em casa tem que ver se ele vai jogar, tá? Se o Palmeiras não vai poupar. 5,80 pontuação jogando dentro de casa, 3 desarmes. Só que ele tem 3 gols, uma assistência, tá? E etc. Outra opção, se jogar, provavelmente vai jogar, é o Enzo Dias do São Paulo e o Luciano Juba, tá bom? Tem o Paulo Henrique também do Vasco aí, beleza? Então vamos lá, para a zaga. A zaga colocamos aqui o Ferrarese e o Léo Ortiz. Seria, acho que, a dupla mais escalada dos cartoleiros aí, esses dois, tá? Outra opção é o Vidalba, tá? Tem uma média de 6,40, tem 21 desarmes. O Ortiz tem uma média de 9,70, jogando dentro de casa, com 16 desarmes. O Ferrarese tem uma média de jogando em casa de 6,40, 36 desarmes, mas não vai ter o Arboleta, tá? Aí, no caso do Ortiz aqui, 8 jogos o Flamengo
sem tomar gol, né, no Maracanã. Só que vamos lá, o Mirassol, ele só não fez gol em um jogo só, fora de casa, que foi contra o Bragantino. Mas vamos ver aí, uma defesa contra a outra aí, beleza? O Gustavo Gomes tem uma média de 4,20, tem 15 desarmes, tá? O Wagner Leonardo tem uma média de 3,20, tem um gol e 20 desarmes, tá? E pode voltar o Balbuena tá no Grêmio, tá lá nos prováveis o Balbuena, tá ok? Tá? Beleza? Então é isso aí. Vamos aqui então agora para o técnico. O técnico colocamos aqui o Léo Jardim, tem uma média de 7,60 jogando dentro de casa. Também pode colocar aí o Crespo, se o São Paulo for com o time titular, o Crespo é uma boa ideia, né? Tem uma boa aí, tem uma média de 7,50 jogando dentro de casa, tá? Mano Menezes, tá? Tem uma média de 4 pontos jogando dentro de casa, 3 vitórias e 2 empates, 5 rodadas dentro de casa que não perde, tá? Só ganha, tá? Que mais? Felipe Luiz tem uma média de 8,70 jogando dentro de casa, é uma ótima opção também. E por último aí, Abel Ferreira tem uma média de 5,50. Vamos lá aqui para o meio de campo. Meio de campo aqui a gente tem Arrascaeta, Matheus Pereira, que todo mundo vai ter. Agora essa terceira opção, nós colocamos o Bobadilha, tá? O Bobadilha no nosso time tem uma média base, provavelmente, né, pela escalação que a gente tinha as informações, parece não, vai jogar, né? Mas vamos ter a escalação aí do São Paulo, tá? Outra opção ótima para ser colocada aí, tá? É o Garro, tá? Só que joga fora de casa, sem o Memphis Depay, mas é uma boa opção contra o Juventude. Tem o Maurício do Palmeiras, tá? Palmeiras também é uma boa opção para ter alguém ali do Palmeiras, tá? E aí, se você quiser outra, é o Jean Lucas, né, do Bahia, né? Mas é mais esses 5 aí. Vamos aqui para o ataque. O ataque, Caio Jorge, e como capitão, normalmente, todo mundo vai colocar o Caio Jorge. Um ou outro ali põe o Luciano ou o Brian White, tá? Mas a maioria vai ser o Caio Jorge de capitão. Ele tem uma média de 13 pontos jogando dentro de casa, 13. Tem 13 gols e 5 assistências, tá? Só em casa tem 9 gols, né? E 3 assistências, só em casa. Então, é uma ótima opção com a defesa meia não muito boa do Santos, né? Fora de casa principalmente. E vamos lá, Brian White, o Sport cede para atacante, tá? Então ele tem uma média de 6,60, 4 gols e uma assistência, 2 gols dentro de casa, tá? O Brian White, beleza? Então vamos lá, outro, Luciano, por quê? Muita gente colocando o Luciano num banco de reserva de luxo. Eu já pus ele aqui, porque eu vou falar lá depois, lá no final. Luciano, tá? Que tem uma média de 7,20 jogando dentro de casa, 4 gols e 3 assistências, sendo que 2 gols foi dentro de casa e uma assistência também foi dentro de casa, tá? Então, beleza? Então é isso aí. Outra opção, Verratti, vai pegar o Atlético Mineiro. Parece que o Atlético Mineiro vai poupar alguns jogadores. Então o Verratti pode ser uma ótima opção também. 9,40 nós temos nele no outro time, tá? Do vídeo. 9,40, uma média jogando dentro de casa, o Verratti tem 8 gols e uma assistência, tá? E essa assistência foi dentro de casa. E o Verratti, desses 8 gols do campeonato, 5 gols foi dentro de casa. 5, tá? Beleza? Então, o que eu falei, Vitor Roque tem uma média de 5,70 jogando dentro de casa, já tem 3 gols aí. 1 foi dentro de casa, beleza? Tem o Ryan do Vasco também, uma boa opção, tem uma média de 5 pontos, já tem 3 gols, tá? E tem mais o que? O Lino, Samuel Lino, do Flamengo. Também tem bastante opção aí, tá ok? Beleza? Então é isso aí. Nosso banco de reserva e reserva de luxo vai ser o Ademir. Dá uma olhadinha nas pontuações do Ademir. Muito boa. Eu coloquei ele num dos nossos times na rodada passada.
tá? O Fluminense, que talvez, já pelo que a gente ficou sabendo, o Renato disse, provavelmente vai com time misto, meio reserva, então é uma ótima opção o Ademir aí. Nesse time vai ser o Ademir. E o que eu fiz? Eu escalei lá o Ortiz, só que aí eu coloquei ele, o Arboleta, como está machucado, não vai jogar, eu coloquei o Ortiz como um hack e coloquei o Ortiz no banco de reserva. Então, se o Ortiz negativar, ele não entra, tá? Porque, que nem eu falei, Mirassol fez gol em todos os jogos, menos um, né? Menos um. Quase todos os jogos fora de casa, tá? E, vamos lá, outro aqui. Coloquei também o John, tá? Que tá suspenso ali, não vai jogar, e coloquei o Rafael no banco de reserva aqui, então se ele negativar também, tá bom? Beleza? Um abraço aí, galera. Time atualizado, se tiver alguma atualização, eu acho que talvez não, vou colocar no Stories.